Eu sou o pastor Luiz Felipe, da Igreja Presbiteriana de Biá, e nós daremos início a mais um estudo bíblico, hoje cantando uma música, que é a música número 163 do Inário Novo Cântico. Se você quiser nos acompanhar nesse louvor, abra o Inário Novo Cântico ou acesse pela internet através de algum aplicativo. É o Inário da Igreja Presbiteriana do Brasil, número 163. É esse hino que nós cantaremos para dar início ao nosso estudo bíblico de hoje. Hino 163, Direção Divina. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em todo eterno Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristeza ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano. É tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar. Jesus, nos céus erguida, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão, ao seu cuidado em plena confiança. Entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é o seu braço, insone é o seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e salvador. Amém. Que as mãos do nosso bendito Deus sempre conduzam a nossa vida e que nós lembremos que as boas mãos dele dirigem o nosso destino. Façamos uma oração pedindo a iluminação do Senhor para o nosso estudo, e nós faremos essa oração também na forma de uma música, de uma canção que alguns irmãos da nossa igreja conhecem, que é uma música orada, uma petição por iluminação de Deus. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora.
nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em nome de Jesus, amém. Abramos nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, que é o livro que temos estudado no nosso estudo bíblico. Segundo livro das Crônicas, nós vamos finalizar o estudo desse livro, como nós temos feito todas as semanas, estudando 7 capítulos semanalmente, um capítulo por dia. Na semana passada, nós deveríamos ter estudado até o capítulo 34 do segundo livro das Crônicas, mas estudamos até o capítulo 33 por uma questão de tema. Nós trabalhamos os reinados de Ezequias, dos seus descendentes, vimos que os últimos 2 reis que estudamos desse livro, dos reis de Israel, que foram Manassés e Amon, foram maus reis, embora Manassés tenha se arrependido no final da vida. Ele foi um rei que começou fazendo muitas coisas que transgrediram os mandamentos de Deus, e nós terminamos o nosso estudo da semana passada estudando sobre Amon, que foi filho de Manassés e também foi um péssimo rei. Infelizmente se entregou à idolatria, não buscou a Deus e acabou vivendo um reinado negativo aos olhos do Senhor. Hoje nós vamos continuar então, terminando o livro das Crônicas, os capítulos 34, 35 e 36, e começando o livro de Esther. Nas nossas Bíblias, geralmente, temos os livros das Crônicas, depois Esdras, Neemias e Esther. Só que nós invertemos a ordem, porque quando formos estudar os livros de Esdras e Neemias, é bom nós já estudarmos esses livros na sequência dos livros proféticos de Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, ao invés de estudar a partir de Esdras, nós vamos, depois do livro das Crônicas, para o livro de Esther, e depois do livro de Esther voltamos para Esdras, Neemias, e aí vão os 3 últimos livros do Antigo Testamento, que são Ageu, Zacarias e Malaquias. Então vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, e falaremos, portanto, de um dos maiores reis de Judá, do Reino do Sul, se não o maior, se nós podemos dizer assim, porque se nós considerarmos o contexto em que esse rei governou, nós podemos dizer que, de fato, ele foi um grande destaque. Estamos falando, em 2 Crônicas 34, do rei Josias, um dos descendentes do rei Davi, que governou entre 640 e 609 a.C. Nós primeiro lembramos que esse livro das Crônicas foi escrito para os judeus que voltavam do exílio na Babilônia, e o propósito do cronista era motivar esses judeus à obediência a Deus. O cronista queria que os seus leitores, ao lerem a história dos reis de Judá, dos reis do Reino do Sul, eles se sentissem motivados, encorajados a obedecer a Deus e a serem fiéis à aliança que Deus tinha feito com seus pais. E cada rei da nação de Judá, que é o Reino do Sul, que fosse fiel a Deus, ele recebia um destaque muito grande. Ele recebe um destaque muito grande nesse livro.
E Josias recebe esse destaque porque ele promove o último avivamento da nação de Judá antes do exílio na Babilônia. Então o cronista dedica essa parte do livro para destacar como o rei Josias foi um rei abençoado, um rei bem-sucedido por ter sido fiel a Deus e promovido mudanças importantes na vida da nação de Judá. Então leiamos 2 Crônicas 34, dos versos 1 ao verso 3, o reinado de Josias. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Coisas que nos chamam a atenção nesse texto. Primeiro, é a idade que o rei começou a governar. O texto diz 8 anos de idade. É claro que uma criança de 8 anos não está capacitada a governar uma nação, não tem condições de governar um reino, mas a ideia aqui, provavelmente a ideia de corregência. Quando Josias começou a governar, ele foi um rei auxiliar do seu pai Amon. Então, provavelmente, quando ele tinha 8 anos, ele tenha começado a reinar como auxiliar do seu pai. Ou também nós podemos considerar a ideia de que tinha alguém responsável. Assim como Joás teve o sacerdote Joiada como um mentor, como alguém que cuidava do rei Joás enquanto ele começava o seu governo, porque ele também começou como uma criança, provavelmente Josias tinha alguém que estava ajudando ele, auxiliando ele nesse início de governo, aos 8 anos de idade. O segundo destaque que a gente percebe no texto é o fato de, mesmo sendo um moço, mesmo sendo um garoto, o texto diz no verso 3 que no 8º ano do seu reinado, ou seja, com 16 anos de idade, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e começou a purificar Judá e Jerusalém. Com 8 anos, ele começa o reinado e com 16 anos ele começa a fazer as purificações, começa a conduzir a nação de um jeito honesto, eficiente e puro aos olhos de Deus. E na sociedade que nós vivemos, geralmente ouvimos que pessoas nessa fase da vida, aos 16 anos, aos 17, são chamados de aborrecentes, são os jovens problemáticos. Só que a Bíblia, quando fala não só de Josias, nós poderíamos citar exemplos de diversos outros jovens, por exemplo, Daniel, na Babilônia também. Quando a Bíblia fala desses homens, desses jovens, ela fala num tom positivo. E ela deixa claro que a santidade, a pureza de vida não está ligada a uma idade específica. Algumas pessoas pensam que, se fossem adultas, no caso das crianças, acham que quando chegarem na fase adulta, aí sim vão ser fiéis a Deus. Outros pensam que é numa fase mais idosa que a gente consegue ser mais fiel a Deus. E as crianças não precisam ser obedientes? E os adolescentes não precisam ser santos também no seu proceder? A santidade não depende da idade. A santidade depende da vida com Deus. Então, a primeira lição que nós recebemos desse texto é que a santidade de Josias, o fato dele ter buscado a Deus mesmo ainda jovem, prova que nós não dependemos da idade para sermos santos. Nós devemos sim ser santos em qualquer fase da vida. E isso também nos ensina, irmãos, que devemos parar de fingir que os nossos filhos podem pecar por ser mais jovens.
Alguns pais passam a mão na cabeça dos filhos dizendo que a fase que eles estão vivendo, uma fase de rebeldia e de desobediência, é só uma fase, que é por causa da idade que eles estão fazendo isso. Não, Jesus foi obediente desde pequeno. Ele não teve fases de rebeldia. E eu posso dizer por experiência pessoal, vendo na vida de familiares, de amigos, diversas pessoas que foram jovens e jovens santos, jovens puros, que obedeceram a Deus. Então nós precisamos tomar cuidado para não achar que a santidade depende de uma determinada idade ou de uma faixa etária para florescer. Todas as pessoas, em qualquer fase da vida, sejam crianças, adolescentes ou adultos, todos devem ser santos e viver de acordo com a vontade de Deus. Mas o texto continua nos ensinando que, dentre as reformas feitas pelo rei Josias, ele acabou com a idolatria que o seu pai Amon tinha instituído em Israel. Amon tinha criado diversos altares para adoração a vários deuses. Ele reparou o templo. No verso 8 diz que ele começou uma reparação, uma reforma no templo. E no verso 14 nós lemos, segundo Crônicas 34, 14, quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ou seja, mesmo quando Josias tinha começado a buscar a Deus, a fazer o que era certo, ele tinha começado a fazer isso antes de achar o livro da lei. E esse livro da lei aqui provavelmente eram os rolos, as cópias da lei mosaica, principalmente do livro de Deuteronômio, que é o livro da aliança por excelência. Talvez se refira aos 5 primeiros livros da Bíblia, que também são chamados de lei nos escritos hebraicos, mas aqui provavelmente se refira ao rolo do livro de Deuteronômio. Então, quando eles foram reformar o templo, a casa de Deus em Jerusalém, o sacerdote Ilquias e os demais levitas acharam esse livro da lei. E imediatamente após acharem esse livro, eles leem o livro, veem as maldições que estão escritas nele. E naquele momento o rei Josias se humilha, se quebranta perante o Senhor e consulta uma profetisa chamada Uda para saber o que Deus faria com a nação. Porque Josias viu pelo livro da lei que a nação merecia um castigo muito severo por causa da sua infidelidade, por causa da sua idolatria. E quando o rei vai até a profetisa Uda para consultá-la sobre o que Deus faria com a nação por causa daqueles pecados, a resposta que o rei recebe está registrada no verso 26 de 2 Crônicas 34, onde nós lemos: porém, ao rei Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Por causa da humilhação de Josias, Deus prometeu que não castigaria a terra no período que ele estivesse governando. E aqui nós lembramos da importância do arrependimento diante dos juízos que Deus promete nos dar. A Bíblia está repleta de castigos que Deus prometeu infligir sobre aqueles que não se arrependem.
sobre aqueles que vivem em pecado. E o pior de todos esses castigos se chama inferno, que é aquele local terrível de agonia e dor, para onde Deus lançará os pecadores que não se arrependeram dos seus erros. E durante a história da humanidade, várias vezes, Deus permitiu que outros castigos acontecessem, outras tragédias ocorressem, para despertar as pessoas para esse arrependimento. No caso de Josias, o que despertou ele ao arrependimento foi a Bíblia, foi o livro da lei. Mas nós também cremos que essas tragédias, essas pandemias e dificuldades, como a que a gente está enfrentando atualmente do coronavírus, são usadas por Deus para nos despertar, para nos lembrar que se nós não nos arrependermos, um mal muito pior nos aguarda por toda a eternidade. E é por isso que eu digo a você que me assiste e que de repente ainda esteja vivendo em pecado, vivendo uma vida afastada de Deus, longe dos mandamentos dele, vivendo uma vida de erros, de iniquidade, seja com mentira, seja cometendo outros pecados, arrependa-se. Não brinque com Deus. Não deixe para depois da pandemia, até porque nós não sabemos quando nós nos encontraremos com o Senhor. Mas a palavra de Deus nos ensina que aqueles que se arrependem, como o rei Josias se arrependeu, e se humilham na presença do Senhor, alcançarão misericórdia. Então, que todos nós sigamos o exemplo desse rei e nos humilhemos diante de Deus por aquilo que nós fizemos de errado, constantemente, que nós sempre clamemos pela misericórdia do Senhor. Depois desse quebrantamento e da resposta que a profetisa Hulda deu para o rei Josias, ele então, a partir do verso 29, renova a aliança entre ele, entre o povo e Deus. E ele faz a renovação da aliança com o Senhor. Capítulo 35. Josias, nesse capítulo, vai celebrar a Páscoa. E como nós lembramos dos estudos anteriores, o rei Ezequias foi outro dos reis que também tinha restaurado a Páscoa, mas a Páscoa de Josias foi maior e melhor do que a do rei Ezequias. Porque quando nós lemos no capítulo 35, nós vemos o seguinte, segundo Crônicas 35, 1. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. A Páscoa de Josias foi melhor porque aqui nós vemos uma ênfase, inclusive, na arca, que nós não tínhamos visto em Ezequias. Ele se preocupa com a arca, que era uma espécie de baú, uma caixa de ouro, que representava a presença de Deus no meio do povo. E aqui nós também vemos a esperança de Josias na união do povo de Israel. Porque desde o ano 922 a.C., eles haviam se dividido em dois reinos. O reino do norte ficou sendo conhecido como Israel e o reino do sul ficou sendo conhecido como Judá. E depois dessa divisão, só na época do rei Ezequias, o cronista entendeu que houve a reunificação desses dois reinos. E aqui Josias, ele parece indicar a mesma ideia, de que Deus estava unindo os reinos do norte e do sul através dessa Páscoa, dessa celebração, para que eles voltassem a buscar a Deus. E claro, para os leitores originais desse livro, a ideia era de esperança de que Deus reunificaria novamente os israelitas, as 12 tribos de Israel. No futuro, Deus promoveria essa união da nação. E, de fato, o cronista acredita que isso aconteceu quando os judeus voltavam, ou estava acontecendo quando eles voltavam da Babilônia. No capítulo 35, ainda falando da Páscoa, lemos no verso 16: assim
Se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel que se achavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos por 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias, agora preste atenção nesta expressão, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa, ou seja, com 26 anos de idade, o rei celebrou essa grande festa que lembrava da libertação que Deus havia promovido dos israelitas lá da escravidão no Egito. Mas o que destacamos aqui são essas palavras do cronista, falando que a Páscoa da época do rei Josias foi a maior de todas as Páscoas desde a época do profeta Samuel. A ideia aqui é a ideia de uma restauração, ou seja, assim como a nação foi fiel naquela época do profeta Samuel, em que o profeta liderava o povo, na época de Josias, essa restauração, essa fidelidade do povo estava acontecendo também. Então Josias é de fato demonstrado como um grande rei, um rei usado por Deus para promover a comunhão do povo e fazer com que o povo voltasse para os caminhos do Senhor. Depois da festa da Páscoa, nós lemos como terminou o reinado de Josias. E como aconteceu com outros reis, infelizmente o final do reinado do rei foi um reinado tolo, infantil. É claro que isso não significa que ele foi um mau rei por causa do final do reinado, contudo, ele termina de um jeito que não precisava ter terminado. Quando nós lemos 2 Crônicas 35, do verso 20 a 22, vemos como o rei terminou seus dias. Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias saiu ao encontro dele. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra o faraó, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale do Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei, então o rei disse a seus servos: tirai-me aqui, porque estou gravemente ferido. E assim ele vem a falecer. Percebam, irmãos, que ele não precisava ter lutado aquela batalha. Ele não precisava ter entrado naquela guerra. Muito provavelmente aqui, a ideia transmitida pelo cronista seja de soberba, de orgulho, por um simples capricho, por uma simples vontade de batalhar, de participar da guerra. Josias foi à luta. Alguns comentaristas bíblicos até chegam a dizer que provavelmente ele tenha entrado naquela batalha contra o faraó porque ele fez uma aliança com o rei da Babilônia, mas o texto não chega a dizer isso. Então não podemos afirmar que foi por causa dessa aliança com a Babilônia. Contudo, o rei se intrometeu numa guerra que ele não precisava se intrometer. E aqui nós também temos uma lição preciosa sobre as formas de Deus falar conosco. A Bíblia ensina 3 maneiras básicas de que Deus se comunica com as pessoas. A primeira delas é através do Espírito dele falando pela Bíblia. É essa forma, por exemplo, ensinada em Efésios capítulo 6,
verso 17, quando o apóstolo Paulo está falando da armadura de Deus, ele diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. E em Efésios 6,17 ele completa dizendo que a espada do Espírito, e o Espírito lá é o Espírito Santo, é a palavra. Então, em 2 Timóteo 3,16 também nós vemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Deus fala conosco usando a Bíblia. O Espírito Santo fala conosco através da Bíblia. Mas Deus também fala conosco pelas circunstâncias. É isso que nós aprendemos em Atos, capítulo 16, nos versos 9 e 10, quando o apóstolo Paulo tem uma visão, ele tem um sonho de um macedônio que está gritando nessa visão, pedindo ajuda. E lá no texto diz que o apóstolo Paulo entendeu, não é que Deus falou com ele diretamente, não foi um oráculo, uma mensagem divina direta para o apóstolo Paulo, mas ele entendeu por aquele sonho que Deus de fato estava direcionando ele para aquele lugar, para pregar o evangelho naquele local. E nós não podemos desprezar essas manifestações da ação de Deus, ou seja, através das circunstâncias, Deus também mostra qual é a vontade dele para nós. Deus também fala conosco. É claro que não precisamos ficar esperando uma visão, um sonho, mas perceber através das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para onde é que Deus está nos direcionando, o que Deus está nos dizendo. E além da Bíblia e das circunstâncias, Deus também fala conosco através das pessoas. É isso que nós aprendemos em Colossenses 3, versos 16 a 17, quando o apóstolo Paulo diz para instruirmos e aconselharmos mutuamente uns aos outros em toda a sabedoria. Nós devemos nos aconselhar, nós devemos conversar uns com os outros para ajudar as pessoas a entender qual é a vontade de Deus. E Deus usa outras pessoas para falar conosco, e às vezes Ele usa pessoas até que não são cristãs, que não são nem tementes a Deus. É claro que o nosso padrão sempre é a Bíblia. As Escrituras são a nossa regra, e tudo que as pessoas nos aconselham, nos ensinam, deve passar pelas Escrituras. Contudo, nós não devemos desprezar o conselho das outras pessoas, simplesmente às vezes por não gostar desses conselhos. Devemos ouvi-las, porque Deus também fala através delas. E foi isso que Josias não aprendeu, infelizmente. Deus havia usado o faraó Neco para falar com Josias, para mostrar para ele que ele não deveria ter entrado naquela batalha, mas ele não deu ouvidos à voz de Deus falando pelo faraó. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque Deus fala conosco, Deus nos mostra a vontade dele, e se não estivermos atentos a essas formas de manifestação da vontade de Deus, a Bíblia, que é a principal, o Espírito Santo falando através dela, as circunstâncias e as outras pessoas, se nós não estivermos atentos a essas formas de Deus falar conosco, nós podemos cometer graves erros, como o rei Josias cometeu. E o capítulo 35 termina dizendo que Jeremias, o profeta Jeremias, compôs uma lamentação pela morte do rei, que foi um bom rei, e assim nós terminamos o reinado de Josias. Capítulo 36 de 2 Crônicas é o último capítulo do livro. Nele nós vamos ler sobre os últimos 4 reis de Judá, que foram Joacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias. E nós não nos deteremos muito tempo nesse capítulo, porque ele só fala que, infelizmente, esses últimos 4 reis foram maus reis, eles não amaram a Deus de todo o coração, e por causa disso Deus cumpriu a profecia de que levaria Judá para o exílio se eles não fossem fiéis ao Senhor. E é isso que nós aprendemos em 2 Crônicas 36, versos 15 e 16, quando nós lemos: o Senhor,
Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Mas o que os judeus fizeram com os profetas? Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Em outras palavras, o que o cronista ensina é que o exílio que durou 70 anos na Babilônia, o cativeiro dos judeus, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou os judeus para ficarem 70 anos na Babilônia, a culpa desse exílio foi dos próprios judeus. Eles não quiseram ouvir a lei de Deus, eles não quiseram dar ouvidos aos profetas e por isso foram castigados durante esses 70 anos na Babilônia. E da mesma forma, todos nós seremos castigados se não dermos ouvidos à lei de Deus, às profecias bíblicas, à palavra do Senhor. Precisamos dar ouvidos àquilo que Deus nos fala. Só que o livro das Crônicas não termina de uma maneira negativa. Se ele realmente parasse aqui dizendo apenas sobre o exílio na Babilônia, nós poderíamos dizer que terminou com um tom bem negativo, um tom assombroso. Mas, na verdade, a ideia do cronista é transmitir esperança. Ele não quer apenas dizer que os judeus pecaram e por isso foram castigados, mas ele quer mostrar que, apesar da infidelidade dos judeus, apesar dos pecados que eles haviam cometido, Deus era misericordioso e que Deus restauraria a vida deles como tinha restaurado com o decreto do rei Ciro. Porque no final do livro, lemos, verso 22, que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, ou seja, depois que se passaram os 70 anos da Babilônia, em 538 a.C., para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. A esperança estava sendo renovada para a restauração do povo. Então, mesmo tendo sido castigado durante 70 anos na Babilônia, o cronista termina o livro mostrando que Deus foi fiel e que Deus teve misericórdia do seu povo e trouxe o seu povo de volta para a terra que ele havia prometido depois dos 70 anos de cativeiro. E a ideia do cronista é justamente que esses leitores que estão voltando da Babilônia leiam esse livro e creiam que, assim como Deus tinha prometido restaurar a nação, ele com certeza restauraria através dos descendentes de Davi que vivessem naquele período. E na época que o povo estava voltando, o descendente de Davi que governava sobre o povo era Zorobabel, que vai ser uma das figuras centrais nos livros de Esdras, Neemias e também de Ageu e Zacarias, que são os livros que tratam do retorno do exílio na Babilônia. Assim, nós terminamos os 2 livros de crônicas, das crônicas dos reis de Judá. E vamos então para o livro de Ester, que também foi escrito depois do exílio na Babilônia. Livro da rainha Ester. Ester, capítulo 1. Nós não sabemos quem foi o autor do livro de Ester, mas nós sabemos que ele foi alguém que conhecia os costumes daquela época e que com certeza escreveu depois do ano 485 a.C.,
que foi quando o rei mencionado nesse livro, Assuero, ou Xerxes, em outros escritos, começou a governar. Então o livro foi escrito depois do ano 485, provavelmente por algum judeu que queria ensinar ao povo judeu por que eles comemoravam a festa do Purim. Purim significa sortes. E esse livro foi escrito, então, para ensinar aos judeus a origem dessa festa do Purim, por que eles comemoravam essa festa e por que eles deveriam se alegrar com essa festa. Qual o livramento, qual foi a bênção que Deus providenciou para os judeus para que eles comemorassem essa festa todos os anos após o exílio. E uma curiosidade interessante desse livro é que ele não tem a palavra Deus. Esse livro e o livro de Cântico dos Cânticos de Salomão são os dois livros da Bíblia que não fazem nenhuma referência direta à palavra Deus, Senhor no sentido de Deus. Eles não têm menção à palavra divina. E o autor Franklin Ferreira, naquele livro Contra a Idolatria do Estado, ele cogita a possibilidade de que a ausência da palavra Deus no livro seja justamente para mostrar a ação de Deus mesmo fora de um ambiente religioso. Ou seja, a ideia de que Deus controla até mesmo a política de uma nação, controla os governos de um povo, mesmo sem parecer estar no controle. Mesmo quando o nome dele não aparece, ele continua controlando as coisas. Então, é uma possibilidade que o Franklin Ferreira levanta no livro Contra a Idolatria do Estado, do porquê que há essa ausência da palavra Deus no livro. Vamos então para o livro de Esther, capítulo 1. Nós começamos o livro lendo sobre a festa dada pelo rei Assuero, que foi de fato uma festa gigantesca. Leiamos Esther 1, verso 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e da Média. Estamos falando do segundo império que veio depois da queda da Babilônia, o Império Medo-Persa. E os nobres e os príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias. E percebam quanto tempo durou aquela festa para os príncipes da Pérsia e da Média. 180 dias. Foi uma festa que durou 6 meses. Às vezes, nos preocupamos em dar uma festa de um dia. Imagine uma festa de 6 meses. E a partir do verso 5 também fala de outra festa que foi dada depois desse período para todos os moradores da cidadela de Suzã. Uma festa de 7 dias, mas agora não só para os príncipes da Média e da Pérsia, mas para todos que moravam em Suzã. Uma festa pública. E também no verso 9 nós lemos sobre a festa dada pela rainha Vasti para as mulheres, provavelmente as mulheres daqueles príncipes. E no final da festa do rei, nós lemos no verso 10, que ele chama a rainha Vasti para entrar na presença dos seus convidados, e nós não sabemos como ele queria que ela entrasse. O verso 11 diz que ele pediu que a rainha fosse introduzida à presença do rei com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extrema formosa. A rainha, esposa de Xerxes ou Assuero. Alguns comentaristas bíblicos chegam a dizer que o pedido do rei era que ela entrasse só com a coroa. A ideia de que ela entrasse nua mesmo. Como eles já estavam festejando há muito tempo, provavelmente já estavam embriagados, e o rei, meio tonto, pede um absurdo para a rainha, e claro, com toda razão, ela não obedece a essa ordem esdrúxula do rei, até porque ele provavelmente estava embriagado junto com seus convidados.
mas essa desobediência causou um constrangimento terrível, porque mesmo sendo o grande rei Assuero, ele foi desobedecido pela sua esposa. Então ele chama os seus conselheiros, chama os seus oficiais para saber como ele deveria castigar a rainha Vasti. E a resposta dos oficiais vem no verso 16 de Esther 1, quando nós lemos: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido. Quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que rainha Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando for ouvir o mandato que o rei decretar em todo o seu reino vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Então nós vemos aqui uma crise de autoridade. Como o rei havia ordenado a Vasti que se apresentasse naquela festa com a coroa e ela não foi, então os conselheiros do rei disseram que ela devia ser deposta do cargo de rainha, ela devia ser excluída da presença real. E o rei dá ouvidos então aos seus conselheiros por entender que um problema ocasionaria outro problema. Se o rei demonstrasse que não tinha autoridade sobre a sua esposa, sobre a sua família, então os outros súditos do reino entenderiam também que não teriam autoridade sobre as suas esposas ou sobre as suas casas. E a Bíblia, meus irmãos, ensina que sim, a autoridade de uma família pertence ao homem, ao marido. Em Efésios, no capítulo 5, verso 22 a 24, o apóstolo Paulo ensina que as mulheres devem se submeter aos seus maridos, devem estar sujeitas a eles. Contudo, a Bíblia não ensina escravidão das mulheres aos homens. E nesse caso de Vasti, realmente, nós não sabemos qual era o contexto, mas provavelmente a desobediência dela foi legítima, porque o rei estava querendo humilhar a sua esposa. E nesse caso nós não concordaremos que uma esposa deva de fato obedecer ao seu marido nesse caso específico. Contudo, em outros casos, não só as esposas, mas os filhos precisam respeitar a autoridade masculina no seu lar. É isso que nós aprendemos também, mas aplicando em todas as esferas, com o 5º mandamento. Em Êxodo 20:12, nós lemos: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deuteronômio 5:16 também. E esse 5º mandamento, de acordo com o Catecismo Maior, na pergunta 124, ele não se aplica só ao pai e à mãe, mas a todas as autoridades constituídas. Então, quando nós falamos de honrar pai e mãe na Bíblia, nós falamos de honrar qualquer autoridade. No caso das mulheres, aos maridos. No caso dos filhos, aos pais. No caso dos pais, aos patrões, a outras pessoas. Mas todos nós devemos sim orar pelas nossas autoridades, obedecer às nossas autoridades. Claro, sempre com o limite dessa obediência. Nós obedecemos à autoridade até enquanto ela obedece a Deus. Ela respeita a Deus. Se ela não o fizer, nós teremos que desobedecê-la. Mas o princípio é claro. Quando há crise de autoridade, geralmente numa área, vai haver crise também em outras áreas. Aliás, não é isso que nós vemos na sociedade hoje em dia? As crianças não são mais ensinadas a respeitar seus pais. Eu me lembro de um costume antigo, que aliás adotamos na nossa família, na minha família nós adotamos,
que é o de pedir bênção aos pais. Nós ensinamos os nossos filhos a pedir a bênção ao papai, à mamãe. Por quê? Porque entendemos que é dentro de casa que o filho vai ganhando a noção de autoridade, ganhando a noção de respeito a alguém superior. E se eles aprenderem a respeitar os seus pais em casa, eles também vão aprender a respeitar os professores. Também aprenderão a respeitar os policiais. Também aprenderão a respeitar os políticos, que infelizmente desrespeitamos muito hoje em dia. Claro que eles também fazem por merecer, muitos políticos estão envolvidos em escândalos, mas isso não justifica o fato de, às vezes, zombarmos os políticos e não tratarmos com o devido respeito que deveriam ter. Só que essa crise de autoridade começa na nossa casa. Quando os nossos filhos, não ensinamos eles a respeitarem os seus pais, claro, primeiramente a Deus, depois aos seus pais, essa mesma crise de autoridade vai ser sentida na sociedade. E é o que, infelizmente, temos percebido. E o texto de Esther coerentemente mostra que o princípio adotado pelo rei estava certo. É claro que aquele pedido que ele fez para Vasti, por estar embriagado, estava errado, mas a ideia de que realmente quando a crise de autoridade começa nos altos escalões do governo, em outras partes também teremos crise de autoridade. Capítulo 2 mostra as consequências da deposição da rainha Vasti. Nós lemos que ela foi deposta e por causa disso o rei Assuero começa a procurar outra esposa. E é aqui no capítulo 2 que o escritor bíblico nos apresenta os personagens principais, que são o judeu Mordecai e a sua prima Hadassa ou Esther. Esther capítulo 2, verso 5, leiamos. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele, Mordecai, criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem e bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Reparem em alguns detalhes interessantes do texto. Esse Mordecai era da tribo de Benjamim e da família de Quis, de Simei e de Quis. Essa família é a família do primeiro rei de Israel, o rei Saul, que também era da tribo de Benjamim. E olha que interessante, o rei Saul, que era benjamita, enfrentou uma guerra contra os amalequitas. Em 1 Samuel capítulo 15, Deus mandou, através do profeta Samuel, que o rei Saul destruísse todos os amalequitas que eram inimigos da nação de Israel. Só que o rei Saul desobedece a Deus e preserva o rei dos amalequitas, Agag, com vida. Aí depois Samuel repreende Saul e ele acaba eliminando Agag, que era o rei dos amalequitas. E por que é que isso é interessante da gente lembrar aqui nesse episódio? Porque o grande conflito que o livro de Esther apresenta é justamente entre Mordecai, esse judeu que era da tribo de Benjamim, a mesma tribo do rei Saul. O livro apresenta o conflito dele com outro personagem, que é Ramã, amalequita, que no livro também é chamado de Agagita. A ideia de Agagita provavelmente é descendente de Agag. Então o conflito que o livro vai narrar entre Mordecai, o judeu Mordecai, e o amalequita Amã, provavelmente é um conflito que já vem de séculos atrás. Daquela época que o rei Saul destruiu os amalequitas e depois destruiu o próprio Agag, rei dos amalequitas.
Então nós temos aqui um pano de fundo que o livro nos dá para entender o conflito entre esses dois personagens, entre o Amã, a Amalequita, aqui no livro de Esther, e entre o Mordecai, o judeu. E aqui nós lemos que a Esther é selecionada entre as virgens daquele império para participar de um concurso de beleza. A ideia é de se preparar para ser a nova rainha da Média e da Pérsia. E nós vemos que o rei Assuero amou a rainha Esther amou a Esther para ser rainha mais do que as outras mulheres que participaram daquele concurso. Então aqui no capítulo 2 nós vemos o pano de fundo do conflito que vai permear todo o livro de Esther. Mas há também um episódio curioso no final do capítulo 2 que precisamos destacar, porque no final do livro nós vamos entender os efeitos desse trecho. Esther 2, verso 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Uma conspiração para matar o rei, e Mordecai foi quem denunciou essa conspiração, mas ele não ganha nada. O texto diz que o rei não dá nenhuma recompensa, mas no futuro, depois nós vamos entender o que Deus fez com Mordecai para exaltá-lo e salvar o seu povo. No capítulo 3, nós somos apresentados a Ramã, o Agagita, que vai ser o inimigo de Mordecai, e nós fomos apresentados também ao pedido que Ramã faz a Assuero, Esther 3, verso 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o Pur, isto é, sortes perante Ramã, daí a festa do Purim. Dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Ramã ao rei Assuero, existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei tolerá-lo. Percebam que Ramã, ele sente raiva de Mordecai, principalmente quando nós lemos o capítulo 3, porque Mordecai não se ajoelha perante Ramã. Ramã é um alto oficial da Média e da Pérsia, mas quando ele passa na rua, Mordecai não se dobra, não se ajoelha, como as outras pessoas deviam fazer perante Ramã. E ele fica com raiva porque ele descobre que Mordecai é um judeu. E provavelmente é porque ele lembra que havia aquela rivalidade entre os judeus e os amalequitas. Mas nós vemos que essa mesma raiva, irmãos, de Ramã por Mordecai, é a raiva descrita em Gênesis 3,15, do descendente da serpente contra o descendente da mulher. Lá em Gênesis 3,15, Deus prometeu que, para salvar a humanidade, Deus levantaria um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E esse descendente da mulher é Jesus. Ele é o Filho de Deus que veio para nos salvar, para nos resgatar. E através de Jesus nós temos a redenção. Só que, infelizmente, aqueles que não creem em Jesus como seu único Salvador, eles vivem uma vida de ira, de ódio contra aqueles que amam a Deus. É por isso que muitas vezes os cristãos enfrentam hostilidades, às vezes sem motivo. Às vezes pessoas odeiam os cristãos sem uma razão específica. Mas é porque, infelizmente, esse ódio não é contra a pessoa cristã em si, mas é contra o Deus que ela serve. E a gente deve mostrar para essas pessoas, os cristãos devem mostrar a todos, que mesmo sendo perseguidos ou maltratados, eles não os tratarão da mesma forma, porque o amor que Jesus nos ensina é o amor até mesmo pelos nossos inimigos. E o livro vai continuar mostrando essa rivalidade
entre Hamã, ou essa raiva de Hamã contra Mordecai, mas nós pararemos por aqui e semana que vem continuaremos então a partir do capítulo 4. Nós, na verdade, leríamos até o capítulo 5, mas vamos parar até o capítulo 3 e continuamos na semana que vem. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós clamamos por misericórdia, pedimos pelo perdão dos nossos pecados e pedimos, Senhor, que Tu nos faças amar os nossos inimigos, mesmo aqueles que nos odeiam, que crendo em Jesus como nosso Salvador, que tendo Jesus como nosso Senhor, nós amemos como Ele nos amou, porque nós também éramos inimigos do Senhor, nós também havíamos desobedecido ao Senhor, quebrado as Tuas leis, mas Tu nos amaste, enviaste o Teu Filho para nos resgatar do inferno e nos dar uma nova vida. Que nós demonstremos esse mesmo amor por aqueles que nos odeiam. E que em nome de Jesus, Senhor, através de Cristo, nós mostremos que todas as pessoas podem ser perdoadas, transformadas e resgatadas por Ti. Abençoa-nos também para sermos santos em todas as fases da nossa vida. Que a nossa santidade não se limite apenas a uma determinada fase, mas que sejamos santos na infância, na adolescência e na fase adulta. Que sigamos o exemplo de Cristo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.